gente vai trabalhar nos princípios e diretrizes do SUS. Aqui no artigo 7º diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição. Então, a gente tem uma Constituição Federal, né, que rege todas as nossas leis, e lá tem um acordo e tem as diretrizes. E é a partir dessa Constituição que o SUS, com essa Constituição que o SUS se baseia, né, e aí ele desenvolve essas diretrizes, né? Só que ele tem que seguir uns princípios, né? Para ele desenvolver isso, ele tem que seguir uns princípios. E quais são esses princípios? Aí são a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, essa assistência tem que ser universal. A integralidade de assistência. Então, quando ele fala o quê? A assistência é integral, né? Então, não tem um valor, ela é integral. Você tem essa integralidade de assistência. O SUS, ele não vai te cobrar, você tem essa integralidade, né? E aí ele fala também que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações, serviços preventivos e curativos, né? Individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. E a preservação da autonomia das pessoas, na defesa da sua integridade física e moral. Então, ele trabalha nessa integridade física e moral do ser humano, né? Essa autonomia, essa integridade da pessoa. A igualdade de assistência à saúde, que foi o que a gente viu. Então, é uma igualdade independente de cor, raça, a função social, né? A condição social também. Sempre em conceitos e privilégios, então não vai ter privilégio para uma pessoa ser branca ou outra preta, não. É tudo igual. Tem direito à informação e as pessoas a serem assistidas sobre a saúde. Quando fala ser assistida é o quê? A pessoa ser ouvida, né? Ela vai ser assistida sobre a sua saúde. Ela vai ter que ter informação do que está acontecendo, das doenças, né? Em relação à saúde também. A divulgação de informação quanto ao potencial de serviços de saúde e a utilização do usuário, ou seja, quais são os serviços que o usuário tem direito. Então, ele tem que ter essa informação, tem que ser divulgado, né? Então, tem que ser divulgado quais são as opções, quais são os locais. Então, tem essa divulgação. Ou seja, o SUS, ele tem que seguir esses parâmetros, porque não adianta também, por exemplo, tem o SUS, ele tem igualdade de assistência a todos. Todo mundo é de igual, todo mundo vai ter essa assistência. Porém, não é divulgado. Ninguém sabe que a gente tem direito a essa assistência, né? Porque tem muita gente que não tem acesso a computador, que não tem acesso a informações. Então, como é que essas pessoas vão saber, né? Então, o SUS, ele tem que divulgar essas informações. Então, é tudo em conjunto, né? Então, não adianta ter um e ter outro, tem que ter todos, né? E aí, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Essa utilização da epidemiologia a gente vê nos dias atuais, né? Que aí a gente tem prioridades. Na atual situação que temos, infelizmente, a gente entra numa crise econômica, só que a prioridade é a saúde. Então é isso que ele fala, essa utilização para prioridades. Então tem que priorizar a saúde, né, nesse caso. Então é isso. A participação da comunidade, a comunidade tem uma participação no SUS também. Descentralização política e administrativa com direção única em cada esfera do governo. Ou seja, quando a gente fala descentralizar, afastando. A gente tem um poder. Se o poder está concentrado naquele local, a gente tem uma centralização de poder. A gente descentraliza, então a gente manda um poder para cada local. Como se fosse o seguinte: a gente tem a sede do SUS. Lá está centralizado o poder. Ele não consegue tomar conta de tudo. Então o que ele faz? Ele descentraliza. Cada um tem a sua obrigação. Isso facilita, isso melhora. Então é isso que ele fala, essa descentralização política administrativa, né? ênfase na descentralização dos serviços para o município, foi o que eu falei.
O estado, ele tem um centro e aí cada município tem o seu atendimento. Para que isso, gente? Para não ficar sobrecarregado, né? Porque imagina só se a gente tivesse só um centro de atendimento, ia ficar muito sobrecarregado. Então, por isso que a gente descentraliza para os municípios. Então, cada município tem a sua política administrativa em relação ao SUS. Eles são responsáveis pela sua política do SUS, entendeu? E aí a gente tem regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Cada região tem um. Na sua região tem uma hierarquia, aqui temos o chefe, tem diretor, isso tudo para melhor organizar o SUS. Porque dessa forma consegue controlar, consegue manter e consegue maior eficiência para o serviço, né? Então por isso que tem que ter essa regionalização, essa hierarquização. Temos a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico. Também a conjugação dos recursos financeiros. Os recursos, que é o mais importante, né? O SUS, ele tem que ter recursos. Se ele não tiver recursos, como é que ele trabalha? Porque é com recursos que consegue trabalhar. Então, aqui é a conjugação dos recursos. Aí são recursos financeiros. Não são só recursos financeiros, são recursos tecnológicos, materiais e humanos da União. Como assim, professora, recursos materiais? Às vezes tem um recurso humano, que são as pessoas que trabalham no local, mas não tem o recurso material. Consegue exercer a função? Não consegue. Não consegue exercer a finalidade do SUS, né? Então, por isso que tem que ter recurso financeiro, tecnológico. Tecnológico a gente vê que são os equipamentos, né? E aí materiais e humanos. Então, essa conjugação é um conjunto de recursos. Porque, como eu disse, não adianta ter um recurso financeiro e não ter material, ou não ter humano. Não serve. Então, é um conjunto. O próximo é a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, ou seja, resolver os serviços, os problemas, é a capacidade de resolução. E organização de serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Organização de serviços públicos, né? Como eu disse, vai descentralizar para não ficar sobrecarregado. Quando descentraliza, cada um tem uma função. Se ficar com funções idênticas, às vezes aquele órgão, aquela pessoa vai estar ocupada com aquela função idêntica, sendo que ela poderia estar exercendo outra função, ou posto, ou enfim, está exercendo outra função. É isso que ele fala, para evitar a duplicidade. E, por último, a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Então, o SUS, ele também tem que organizar esse atendimento para as mulheres. Não é só a delegacia da mulher, não. O SUS, ele tem. Então, se você for num posto precisando de ajuda em relação à violência doméstica, o SUS, ele vai ter um atendimento especializado. Ele tem que ter, ele vai te acolher, ele vai fazer um trabalho de uma forma diferente, né? Infelizmente, a gente vê que em muitos lugares a gente não encontra, mas na lei fala que o SUS tem que ter, né? E aí, que vai ter atendimento, acompanhamento psicológico, e olha só que interessante, e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a lei de 2013. Então é bem recente, né, em relação à violência doméstica, porque a violência doméstica não é um assunto recente, é um assunto antigo, mas o SUS incluiu em 2013 esse parágrafo em relação à violência doméstica. Então esses que a gente viu foram as atribuições, né, do SUS. Quais são as suas diretrizes do SUS? Aqui vocês olhem que são as diretrizes, os princípios. O que é o princípio? O que o SUS ele rege, né? Quais são os princípios dele? Meu princípio é direito à informação, é a igualdade, como a gente viu. Meu princípio é a participação da comunidade, é oferecer um atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, esses são os princípios do SUS. Infelizmente, a gente não consegue ver toda a lei do SUS, porque ela é gigantesca. Só que esse é um apanhado de um modo geral sobre o SUS, né? E para finalizar a nossa aula de SUS, aqui é só um resumo, né? O que é o SUS? O SUS é um sistema único de saúde, mais conhecido pela sigla SUS, que consiste em uma importante política pública brasileira de atenção à saúde de nossa população. Foi o que a gente viu, né? O SUS ele atende a nossa população. E o SUS é um dos poucos sistemas de saúde nacionalmente integrado.
que daí vem a palavra único, né? Porque ele é um dos poucos sistemas, né? E que oferece serviços gratuitos de maneira universal. Qualquer pessoa que esteja em território brasileiro, independente da nacionalidade, da condição socioeconômica ou de quaisquer outros fatores distintivos, pode recorrer ao SUS para obtenção de serviços de atenção à saúde. Então, finalizando a nossa aula em relação a SUS, de saúde, né? O Sistema Único, ele faz isso. Ele atende um sistema nacional que, independente das suas qualidades, da sua característica, e ele é um dos poucos, né? Nos outros países, você não tem uma saúde pública, você tem que pagar pela saúde. E a saúde é bem cara, né? Então, aqui é um dos únicos lugares que a gente tem essa saúde pública. Então, só para fazer um apanhado geral da nossa aula, o que foi a nossa aula, a gente estudou a saúde, né? A saúde aonde? No SUS. Que a gente começa. Só que antes de entrar na saúde do SUS, a gente viu quais são o que é saúde, o que é doença, né? Quais são os denominantes, os condicionantes das doenças, e depois a gente entrou na lei, que fala sobre essas denominantes e essas condicionantes, né? E aí a gente finalizou no SUS, qual é a função do SUS. Então aqui a gente termina a nossa aula, a gente vai fazer só umas poucas questões para finalizar a nossa aula. Então vamos lá para uma questão. Quanto à execução de ações estão incluídas no campo de atuação do SUS? Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tá, gente, incluída no campo de atuação do SUS? Tá, sim. A vigilância sanitária tá. A participação, prestem atenção que ele está perguntando, no campo de atuação do SUS. A participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico, essa não é uma área de atuação do SUS. Então, essa daqui não é. Vigilância epidemiológica? Sim, é sim. Vigilância nutricional e orientação alimentar? Não é uma atuação do SUS, não. Cuidado para não confundir. Então, essa também não é. Saúde do trabalhador? Sim, essa é. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica? Também. E ordenação de formação de recursos humanos na área da saúde? Não, essa também não é. Então, a alternativa correta, a alternativa é, certo? Com relação aos princípios e atribuições do SUS, julgue o item a seguir. O SUS deve executar ações de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica? Sim, a gente viu que o SUS, sim, ele faz isso. Então, a questão certa. E a última questão é, com relação aos princípios e atribuições do SUS, julgue o item a seguir. A participação na execução de ações e na formulação de políticas de saneamento básico também é uma das atribuições do SUS? Né? Aqui fala saneamento básico. É sim, então a questão está correta. E aí a gente finaliza a nossa aula de educação para a saúde. Espero que todos tenham gostado. Agradeço pela participação e até a próxima.